Graças e paz, amados. Estamos juntos mais uma vez para um devocional da palavra. E o devocional de hoje será sobre a nossa meditação no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus tem uma riqueza teológica muito grande, um ensino para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. Há muitas abordagens muito edificantes. O livro todo de Hebreus é muito edificante e eu quero encorajar você a pegar firme na meditação do livro de Hebreus até o dia 15 agora de agosto. Estamos com esse propósito e gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho do capítulo 2 do livro de Hebreus. Amém? E peço que você tenha, nesse momento, toda a clareza que o Espírito Santo nos dá na palavra, e que você seja muito edificado, muito abençoado, em o nome de Jesus. Hebreus capítulo 2 diz assim: Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. O que o autor aqui do livro de Hebreus está trazendo aqui nesse trecho do capítulo 2? Sobre o perigo de desconsiderarmos a salvação. Muitas pessoas, entendendo que já são salvas, elas não precisam desenvolver, aprimorar uma vida cristã autêntica, com raízes na palavra, e muitas pessoas usam aquele pretexto de uma vez salvos, sempre salvos, para ter uma vida talvez assim bastante distoante, diferente do que se espera ou que se é ensinado na palavra. Muitas pessoas, com essa questão da salvação que não se perde, têm uma fé prática bastante incoerente, ou talvez não tão profunda e frutífera como deveria ser. O autor aqui no livro de Hebreus, ele está trazendo para os seus leitores a observação, a advertência desse cuidado que já estava acontecendo naquela época, de muitas pessoas estarem esfriando o coração com relação à salvação, com relação à volta de Jesus. Muitas pessoas estavam deixando até mesmo de frequentar os cultos, de ter a koinonia, que no grego significa comunhão, a comunhão da igreja. Muitas pessoas já estavam ficando cada vez mais distantes, frias, porque não estavam vivendo como quem realmente foi salvo. No versículo 1, no capítulo 2, o verso 1 diz: é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido. Ou seja, nós temos ouvido a palavra. Desde a antiguidade já era pregada a palavra. Os profetas, eles traziam a palavra daquilo que Deus revelava para eles comunicarem ao povo. E já era também revelada a respeito da salvação que haveria de vir através de Jesus, através do Messias. E desde dos tempos de Moisés, que os anjos comunicaram a Moisés
a respeito das leis, e tudo vinha, né, caminhando, apontando para um futuro que iria se manifestar através de Jesus. A mensagem estava sendo pregada para aqueles que realmente davam atenção e prestavam atenção nessa mensagem, e isso despertava a fé, porque Romanos capítulo 10 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Esse trecho do capítulo 2 é muito pertinente aos dias de hoje, principalmente quando nós não estamos tendo os cultos presenciais. Embora muitas pessoas tenham cada vez mais uma necessidade, uma sede de encontrar algo que faça realmente sentido para suas vidas e venha de encontro a esse vazio em seus corações, que só pode ser preenchido por Jesus. Amados, muitas pessoas estão se desviando da verdade, pois por não darem mais a atenção. Talvez hoje temos uma facilidade tão grande para recebermos uma palavra, uma facilidade de termos hoje uma mensagem, uma pregação na internet. E até então, quantas e quantas igrejas existem que até então estavam abertas para receber, mas eu creio que em breve estaremos, ainda que gradativamente, voltando a essa realidade. Por mais que pareça que demore, eu creio que logo chegaremos a esse tempo de estarmos reunidos novamente como igreja, ali presencial, física. Mas a questão é que nós não podemos perder, queridos, o efeito da palavra em nossas vidas, principalmente no tocante à salvação. Pois a nossa vida, amados, foi alcançada por Jesus, não apenas para sermos abençoados aqui nesta terra, com as coisas desse presente tempo, mas principalmente a respeito da eternidade, a respeito do nosso futuro. Para isso, o plano da salvação nos foi entregue, nos foi apresentado através de Cristo Jesus. E que, por sua vez, todos aqueles que na sua época ouviram os apóstolos, foram ali testemunhas de todos os milagres e os feitos, foram testemunhas oculares e ouviram diretamente de Jesus. Eles continuaram propagando essa palavra, registrando o Evangelho, para que hoje tivéssemos acesso e pudéssemos então, através dessa mensagem pregada, crermos em Cristo Jesus para a salvação. Mas apesar de termos um dia aceitado Jesus como nosso único e suficiente Salvador, termos entregado a nossa vida para Ele, nós não podemos deixar de viver o Evangelho, viver na prática, poder desenvolver, como diz o escritor, a salvação, nos aperfeiçoando, crescendo. Não que os nossos atos serão merecedores da salvação, queridos. Para ninguém se engane, já está bem claro isso em Efésios, que a salvação é pela fé, não é por obras. Mas uma vez salvos, devemos sim caminhar e viver na prática dessa fé, como quem foi salvo, e termos sempre a atenção na palavra que está sendo pregada. Aqui no versículo 2, do capítulo 2 de Hebreus: pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, desde quando foi entregue ali para Moisés a mensagem, e o próprio Deus também falou com Moisés. Tem até uma nota aqui do próprio texto da versão que eu estou utilizando aqui, que fala que o autor de Hebreus refere-se à participação dos anjos na entrega da lei a Moisés no Sinai. Deuteronômio capítulo 32, verso 2 fala a respeito disso. E que isso foi provado ali com grande firmeza, e foi ali um marco na história, né? Moisés foi ali um marco como
o representante da velha aliança. Quanto mais, amados, temos ouvido do Evangelho, temos ouvido da palavra, ou seja, não podemos alegar ignorância. Aqueles que ouviram e que receberam, até mesmo aqueles que ouviram e rejeitaram a palavra, rejeitaram o Evangelho, não vão poder alegar ignorância. No versículo 3 fala: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação tem sido proclamada pelo Senhor e depois confirmada a nós pelo que a ouviram. Hebreus, esse versículo no livro de Hebreus, ele destaca ali numa realidade, como eu disse no início, de pessoas que já estavam ali esfriando, já estavam ali pensando que Jesus estava demorando para voltar, já estava desconsiderando a palavra. Queridos, nós não podemos, com tudo que nós temos hoje, de tantas coisas acontecendo, tantas coisas no mundo hoje, gerando essas incertezas, nós temos uma certeza que Jesus ele irá voltar. E que a palavra ela não volta vazia, ela não mente, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Por isso nós devemos crer, abraçá-la junto ao nosso coração e com muito temor e com muito zelo buscarmos andar por essa palavra. Temos o auxílio do Espírito de Deus, temos também a igreja como corpo de Cristo, por isso nós não podemos nos distanciarmos desta comunhão. Hoje temos todas as possibilidades, as ferramentas aí que nos aproximam uns dos outros e que infelizmente muitas pessoas estão se distanciando, ainda que tenha todas as possibilidades. Tem aí as redes sociais, mas as pessoas hoje elas têm diversos seguidores, mas desconectados de vida, de comunhão, de relacionamento verdadeiro. Relacionamento virtual, queridos, é algo paliativo, é algo assim como um quebra-galho, mas não há nada que se compare a esse relacionamento que temos como igreja, como corpo de Cristo, de cuidarmos, de zelarmos, de estarmos próximos uns dos outros. Ainda que hoje vivemos sim um tempo de restrições, mas podemos, na medida do possível, buscarmos esta comunhão. Porque Jesus ele vem para buscar a sua igreja. Jesus não vem para buscar pessoas isoladas, pessoas desconectadas do corpo de Cristo. Pessoas que estão vivendo um isolamento, né? Um isolamento inclusive da fé, onde eu vivo aquilo que eu leio na palavra. Pessoas que hoje estão apacentando a si mesmas. E aí como é que fica aqui no versículo 4 que fala: e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, através de Jesus e através dos apóstolos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Queridos, os dons do Espírito Santo são distribuídos para a igreja. Em Efésios capítulo 4 isso fica muito bem claro. Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 fala da igreja como corpo de Cristo. E o Espírito Santo de Deus distribui esses dons para a igreja, visando edificação coletiva. Essa é a palavra, amados, que aqui o autor do livro de Hebreus está chamando a atenção. Olha, nós recebemos o Evangelho da salvação. Não podemos deixar isso se esfriar dentro do nosso coração. Devemos dar atenção. E como salvos em Cristo Jesus, somos salvos e chamados para vivermos o seu propósito como igreja, como embaixadores do reino na terra, como membros desse corpo que tem muitas pessoas e cada uma tem a sua importância e o seu propósito. Aquele que é salvo e remido pelo sangue de Jesus pertence ao corpo de Cristo,
deve caminhar nessa comunhão e buscar ser cheio do Espírito, buscar os melhores dons como a palavra nos ensina, buscar ser capacitado no Espírito, porque Cristo irá voltar e Ele irá buscar a sua igreja. Por mais que estejamos vivendo dias assim, nunca imaginados na nossa época, devemos sempre estar conectados, queridos, buscando saber uns dos outros, cuidar uns dos outros, estar em comunhão, receber a palavra, dar atenção à palavra, ouvir a palavra que nos gera fé e encorajamento. E aqui no livro, ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, para encerrarmos. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Amados, o galardão não vai ser aqui na terra. A nossa recompensa não vai ser aqui na terra. O nosso galardão vai ser recebido lá na glória, na eternidade. Mas por isso nós precisamos estar firmes no Senhor, como quem realmente é salvo e remido e lavado pelo sangue de Jesus, regenerado, cheio do Espírito, e que pertence ao corpo de Cristo, à noiva, à sua igreja, e que irá subir aos ares naquele dia em que Jesus voltar e os anjos tocarem as trombetas. Versículo 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. O que Ele prometeu, amados, temos lá nas cartas às igrejas em Apocalipse: ao que vencer, receberá a coroa da vida eterna. Seu nome será escrito no livro da vida, jamais, e ninguém poderá jamais apagar. E tantas outras promessas, e tantas outras promessas. Essa palavra ela vem para os dias de hoje, queridos, porque podemos estar cheios de, talvez, o mundo hoje cheio de religião e de tantas coisas que parecem ser o evangelho vivo em nós, e nem sempre é. Podemos muitas vezes ditar uma fé evangélica, mas estarmos realmente desconectados com o evangelho. O evangelho, o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria, e que nos move para vivermos os seus propósitos eternos, que começa aqui na terra, nessa vida, queridos. Por isso, nós podemos receber essa palavra e confiar que Jesus ele vai voltar, que o plano da salvação ele já foi entregue, já está disponível a todo que crê, e que nós não podemos deixar de se esfriar dentro de nós. Jesus ele irá cumprir essa promessa de que um dia ele irá voltar, mas nós precisamos estar firmes, vigilantes, tal qual aquela parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. 5 tinham o azeite ali que mantinha a lâmpada acesa, o azeite que mantinha a lâmpada acesa, o azeite, o óleo do Espírito mantinha a chama acesa, mas as outras 5 estavam com as suas lâmpadas apagadas. Nós devemos ter cuidado, amados, para não deixar a chama da presença do Senhor, a chama do Espírito se apagar dentro de nós, a alegria da salvação se apagar dentro de nós, e o Evangelho se esfriar de dentro de nós, a ponto de não almejarmos mais as coisas do reino, não nos alegrarmos mais com a salvação e desejarmos a eternidade em Cristo Jesus. Que esta palavra fale ao teu coração e que você possa fazer essa análise, esse exame, que você esteja cada vez mais firme, focado, com seus olhos voltados para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nele temos o renovo que precisamos, o fortalecimento que precisamos. Nele temos todas as coisas, amados, que nos concede
capacidade para vivermos com todas as dificuldades, porque a vida também não é só isso. Podemos nos alegrar também nas vitórias, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e tem cuidado de todos nós. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um bom restante de semana para vocês.